Na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia para todos vocês ligados aqui na Band Mais nessa manhã de domingo. E também muito bom dia para minha colega Rose Guglielminetti, que nem eu, sempre cedo no ponto. E aí, Rose? Bom dia, Zezé, bom dia a todos. Olha que animação no domingo de manhã. Tudo bem com você? Tudo jóia, Rose, Rosmaria, tudo jóia. Mas parece que o que não está assim muito jóia é a situação econômica do país, e a gente tem visto assim há muito tempo uma briga grande do governo com Petrobras e tudo mais. E essa semana essas discussões assim se intensificaram. E por causa disso, a gente falou, vamos chamar alguém para falar o que acontece na Petrobras. Por que os preços dos combustíveis são tão altos? Por que a Petrobras agora está dizendo que talvez não consiga cumprir com os pedidos feitos para o mês de novembro? Enfim, isso daí para a gente é uma grande caixa preta e nós vamos tentar agora entender um pouco disso. Para isso a gente vai falar com o Héctor Trabuco, ele é vice-presidente da Dover Fueling Solutions na América Latina. E ele entende um pouco desse mercado em que atua a nossa Petrobras. Héctor, muito bom dia. Bom dia, Rossi, bom dia, Zezé. É um prazer estar com vocês nessa manhã de domingo. Prazer estar com você também. Obrigado por ter aceito o nosso convite e nos ajudar a entender um pouco o porquê a Petrobras está sempre nas manchetes e o que acontece. Bom, vou fazer uma pergunta bem objetiva. A gente tem visto, ao longo dos anos, o aumento da produção de petróleo do pré-sal. E, no entanto, a dependência que a gente tem do mercado internacional em relação ao petróleo, aparentemente também só cresce. Por que isso acontece, Héctor? Bom, eu acredito que para dar um contexto na resposta, é importante repassar alguns assuntos que estão acontecendo hoje globalmente e que têm um impacto justamente nessa pergunta que você está me fazendo. Então, brevemente, por primeira vez na história, o mundo está se alinhando na pauta da redução de emissões ambientais. Nesse sentido, o investimento geral do mundo na produção de combustíveis fósseis está em redução. É uma tendência que foi até reforçada pela queda da demanda durante a pandemia. A produção das energias renováveis, ela ainda está começando, mas ainda não tem condição de levantar todo o que os combustíveis fósseis hoje estão entregando de energia para o mundo. Só para dar uma ideia lá, as energias renováveis, elas precisariam aumentar 25 vezes para reemplaçar a geração de combustível fóssil. Com isso, hoje a indústria global está com pouca capacidade de recuperar de choques pontuais. Nesse momento, a gente está confrontando uma tempestade perfeita nesse sentido, porque tem uma demanda se recuperando pós-pandemia no mundo, tem algumas decisões equivocadas tomadas ao longo desse tempo em termos em relação à produção e estocagem de combustíveis no mundo, e um clima que foi particularmente frio no início do inverno no hemisfério norte. Com tudo isso, está gerando uma crise energética a nível global. Em toda essa crise, a geração de energia elétrica sempre é a prioridade para todo mundo. Então, nesse sentido, combustíveis fósseis também são orientados à geração da energia elétrica. Com tudo isso, o petróleo hoje no mundo está aumentando a patamares que desde 2014 não eram vistos. Hoje o petróleo Brent ele já está em $85 e está numa tendência alta também. Então, isso é um fator realmente que gera um desconforto adicional. Nos preços nos Estados Unidos, por exemplo, dos combustíveis, eles aumentaram 50% nos últimos 12 meses. O gás na Europa tem aumentado nesse mesmo período 8 vezes. Hoje o gás custa 8 vezes mais do que custava um ano atrás.
na China também, e isso está gerando até ter fábricas paradas em alguns países do mundo. Agora, nesse contexto, a situação do Brasil é que, apesar da desregulação de 1997, a Petrobras ainda detenta praticamente o monopólio da produção de gasolina e óleo diesel, né? Historicamente, houve sempre um desbalanço entre a produção e a demanda local de combustíveis. Esse desbalanço estava sempre na faixa entre 10% e 20%, que era compensado através da importação. Historicamente, a Petrobras subsidiava essa importação, ou absorvia a diferença dos preços entre a produção local, o custo da produção local e o preço de comprar o combustível fora, né? Após a privatização, a Petrobras tem ido reduzindo a importação de combustíveis para compensar essa diferença e está delegando nas distribuidoras a compra desse combustível, além do que a Petrobras tem condição de produzir. Então, o que isso está acontecendo é o Brasil produz uma grande quantidade de combustível, de petróleo, mas ao mesmo tempo não tem a capacidade instalada para refinar esse combustível e abastecer o mercado inteiro no Brasil. Então, agora, pode continuar. Desculpa, pode continuar, Hector. Tá, perfeito. Então, a demanda, recentemente, no Brasil também tem aumentado por fatores já de mais longo prazo e de mais curto prazo, né? A frota de veículos ela veio crescendo ao longo dos últimos anos, pelo desenvolvimento também das regiões mais distantes do país, pelo fato de ser um país rodoviário, né, e uma dependência ainda muito grande do combustível fóssil, né. A isso se assuma também alguns fatores mais de curto prazo, que é a saída da pandemia, que também gera uma demanda que estava represada, a demanda do agronegócio, que tem crescido muito por conta dos preços dos commodities no mundo, e a necessidade também de utilizar combustível fóssil para a geração de energia elétrica, no contexto da seca que está reduzindo a produção de energia hidroelétrica. A tudo isso se agrega o impacto do dólar, do aumento do dólar, e aquele 40% do preço dos combustíveis, ele está composto por impostos variáveis, o que aumenta o impacto do aumento do custo do produto. Bom, a gente... Pode falar, claro, vai lá, Ru. O Hector, bom dia. Diante de todas essas questões que você colocou aqui, né, a frota do veículo crescendo, o país rodoviário por conta do aumento da demanda, durante todos os últimos 15 dias e principalmente na última semana, a pergunta que ficou na minha cabeça é: o Brasil pode sofrer um desabastecimento por conta dessa crise ou não? Como que você vê? Tem disponibilidade de combustível no mundo. Eu acho que aqui o problema não é a disponibilidade e a condição de ter o produto, senão mais o preço, né? O impacto eu vejo mais no preço que eventualmente esse combustível pode vir a ter. Hoje, para dar uma referência, o custo do combustível importado, ele tem mais ou menos 65 centavos acima do combustível produzido pela Petrobras e vendido pela Petrobras para o mercado interno. Então, isso é um impacto bastante grande na margem das distribuidoras e dos postos, que eventualmente pode vir a ter um impacto que estamos já vendo nos preços nas bombas de gasolina. Bom, de fato, realmente. Uma coisa que você colocou é que o Brasil não tem capacidade para refinar esse petróleo que ele extrai. Então, ele vende esse petróleo e compra de volta esse petróleo. Por que o Brasil não tem, então, mais refinarias para tratar esse petróleo que é extraído aqui do solo brasileiro? Aliás, das águas, né, do mar aí.
E nesse sentido também, o que compensa mais para a Petrobras? Vender o produto bruto ou refinar o produto aqui dentro? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a resposta é uma resposta de longo prazo para um problema de curto prazo. E isso é sempre um desafio para tentar reconciliar essas duas visões. Historicamente, a estratégia da Petrobras, enquanto ela era estatal, foi manter uma capacidade de produção para boa quantidade da demanda e complementar com a importação. Então, historicamente, essa foi a estratégia e as diferenças de preço elas serão absorvidas na hora de importar o produto. Agora, o que mudou esse cenário é quando a empresa foi privatizada. Uma empresa privatizada não tem tanta condição, às vezes, de absorver esses impactos e de alguma forma, subsidiar o combustível. Então, aí onde aparece a necessidade de refinar mais combustível localmente. Agora, o investimento para aumentar a capacidade de uma refineria é um investimento muito grande, que precisa um período longo de recuperação do investimento. E no contexto do mundo indo para as energias renováveis, é uma decisão mais difícil porque a demanda futura ainda é uma incógnita. Com que velocidade combustíveis fósseis vão ir se convertendo para energias renováveis é ainda uma questão que a gente vai ver, não está no presente. Então, essa é uma decisão que hoje, realmente, não só para a Petrobras, que hoje ainda tem a grande maioria da produção, mas para outras empresas que poderiam pensar em investir em refinação, é um momento complicado para tomar esse tipo de decisões. Porque, na verdade, não dá para saber se o investimento, como é um investimento muito alto em subsidiária para poder refinar o petróleo, você pode investir bilhões e esse retorno não voltar, porque nós estamos num período de transição, mesmo não sabendo quando que isso vai acontecer. É isso? Exato. E na verdade, o que está acontecendo no mundo é um pouco também isso, né? Eu mencionei no início. O mundo está deixando de investir, ou está investindo bem menos na produção de combustíveis fósseis. Isso já está impactando em alguma medida no mundo e por isso é parte do motivo do aumento dos preços também. Eu vi essa semana uma matéria da ONU, a ONU cobrando, né, os países e cobrando as empresas para que reduza numa velocidade maior a dependência dos combustíveis fósseis. Está falando que se a gente continuar nesse ritmo, o ritmo de hoje, até por 30 anos, isso daí vai ser um problema sério. Então, existe uma pressão muito forte, né, para que essa substituição aconteça. Mas vendo, você que é uma figura ligada à energia, Héctor, assistindo a tudo isso acontecendo, você acha que em 30 anos vai ser possível já ter substituído aí 50%, 60% da energia hoje provida pelos combustíveis fósseis no mundo? Eu acredito que o mundo vai ir se adequando e nesse momento estamos confrontando uma crise que, mais uma vez, uma combinação de fatores que trouxe uma dificuldade, por diferentes motivos em diferentes pontos do mundo, mas que está provocando uma crise energética global. Com certeza o mundo vai se adequando nisso, vão muito provavelmente acelerar o ritmo de investimento na geração de energias renováveis, mais do que em aumentar nossa capacidade global de refino de combustíveis, provavelmente. E com certeza isso vai balancear no meio longo prazo. Eu acredito que daqui a 30 anos os problemas que a gente vai estar discutindo vão ser outros e não a falta de combustível fóssil, com certeza. Então, no curto prazo, isso vai ser uma crise que vai ser resolvida por preço. O mundo ajusta com preço por preço quando não consegue ajustar por volume. No mais longo prazo, com certeza, a capacidade de produção e geração de energias renováveis vai encorpar muito mais rápido do que veio
crescendo nos últimos anos. Você falou em relação ao petróleo, voltando ainda à questão do preço do petróleo, você disse que o preço do barril tem aumentado e aumentado muito, assim, esses preços praticados hoje foram vistos só em 2014. Né? Eu me lembro que, eu não sei se foi 2014, eu me lembro de chegar a $100 o preço de um barril. Me lembro que eu quase caí das pernas, de lá para cá, desde que chegou a $100 o preço do barril, os impostos, assim, apesar de serem altos, eles não variaram muito. As alíquotas continuam as mesmas, né? A única coisa que eu percebo que mudou, assim, de fato, foi a questão do dólar. A gente pode resumir como sendo o dólar o principal responsável hoje de 1 litro de gasolina no Rio Grande do Sul está custando R$ 7,10? Com certeza o dólar é um fator. Também é o preço do petróleo aumentando. Obviamente que isso vai gerar um impacto, está gerando um impacto nos preços. E respeito dos impostos, é interessante lembrar que 40% do preço está em impostos variáveis. Então, quando o preço do produto aumenta, o imposto vai ir acompanhando. Então, o imposto não gerou um aumento, senão que multiplicou, se quiser, o impacto do problema que estava no custo do produto. Rose? Então, na verdade, Hector, eu quero fazer uma pergunta bem básica que eu acho que os telespectadores que estão nos assistindo gostariam de ver resolvido. Esse preço absurdo da gasolina, você acha que ele tende sempre a aumentar? Você disse que vai ser a disputa pelo preço, né? Ou nós tendemos no futuro ter uma estabilidade? O que você poderia falar para esse telespectador em relação ao preço que, de repente, subiu absurdamente? Existe uma tendência nesse momento aos preços aumentarem. Claramente a gente está vendo isso nas ruas e hoje as tendências globais não têm mudado nesse sentido. A gente vai ter que estar muito atento ao inverno no hemisfério norte também, porque se ele for muito frio, a demanda de combustíveis vai também aumentar no mundo e, mais uma vez, os preços podem dar uma aumentada. Então, a gente tem que ficar muito de olho a quantidade de neve que cai lá, quando a gente vê as matérias nas mídias de quantas polegadas de neve caiu lá em Chicago ou na Rússia. Isso vai ser um fator bastante relevante em como isso vai se comportar nos próximos meses aqui na frente. Ok. Hector, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores. Foi muito elucidativo, a gente estava precisando aí entender um pouco o que acontece com esse Brasilzão. Então, eu quero te agradecer muito, Hector Trabuco, vice-presidente da Dover Fueling Solutions na América Latina. Obrigada e bom dia para você. Muito obrigado a vocês, foi um prazer para mim. Bom dia. Bom dia. Bom, e agora, Rose, a gente vai para um intervalo, porque daqui a pouco, assim que a gente voltar, quem vai estar com a gente é o Thiago Almeida. Ele é professor de Direito Processual e vamos estar conversando sobre CPI da Covid. Mais um pouco de CPI para todo mundo. Vamos lá, então, para o break? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. E nós estamos aqui de volta com Bastidores do Poder para te deixar informadíssimo já nesse domingo cedinho. Na hora do churrasco, bota todos esses assuntos em pauta que você vai estar sabendo tudo que está rolando, ok? Bom, e agora, sabe, Rose, a gente vai falar sobre CPI da Covid. Nossa, sei que é um assunto que a semana inteira a gente está tratando disso, mas, assim, ficaram muitas dúvidas no ar, né?
e eu acho que quem vai poder ajudar a gente a entender também sobre essas dúvidas, sobre o que aconteceu, é o professor Tiago Almeida. Ele é professor de Direito Processual da Faculdade Metodista Granbury, de Juiz de Fora. Acho que fala Granbury, né? Mas vamos lá com o Tiago. Muito bom dia, Tiago. Bom dia, Rose. Bom dia, Zezé. Mais uma vez, um grande prazer poder conversar com vocês. Prazer é nosso, Tiago, especialmente porque a gente pretende agora, sugar o seu conhecimento. Porque coisinha difícil para entender, viu? Assim, são as leis, são o que sustenta. Não, isso pode, mas não pode porque não se sustenta. E aí um fala que sim, um cara quente, aí o outro cara quente fala que não. E a gente, jornalistas, muitas vezes ficamos no meio desse diz que me disse e não conseguimos assim sustentar uma opinião. Bom, enfim, você deve ter visto o relatório da CPI da Covid. Então, vou começar assim, pegando uma impressão. O que você achou do relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros? Inicialmente, a gente, claro, fica um pouco impactado, né? Um relatório extenso, como não haveria de deixar de ser, um relatório que traz situações também muito graves, como também nós já esperávamos que fosse, até pelas histórias, né, que passaram ali pela comissão, né? Parece ter sido um relatório que espelhou, foi muito fiel ao que foi ali produzido, e ali é importante também dizer para vocês que a CPI, embora a face da CPI que a gente acabe mais assimilando sejam aqueles depoimentos, né? Muitos deles que deixaram a gente boquiabertos, mas a CPI não foi só estruturada a partir de tomada de depoimentos, né? Ela foi uma comissão de investigação, de inquérito, então ela solicitou quebras de dados, ela recolheu muita documentação. Então, ao que me parece, o relatório ele foi bastante harmônico com todas essas informações que a CPI trouxe. Agora, aquela história até que você dizia no início, né? O direito não é mesmo uma ciência exata, então o olhar que cada estudioso do direito tem sobre um fenômeno ele acaba variando. E não vai ser diferente numa CPI, numa comissão, em qualquer órgão colegiado. A gente viu nos dias mais recentes que houve até uma certa divergência dentro da comissão em relação a alguns crimes. Acho que isso relata algo até natural, porque tinha até um professor alemão que num livro muito conhecido ele dizia o seguinte: olha, se você colocar um crime para acontecer, ser encenado um crime numa praça e colocar várias pessoas em torno dessa cena e depois sair perguntando para essas dezenas de pessoas que crime aconteceu, provavelmente você não vai ouvir daquelas pessoas que assistiram o crime ao vivo a mesma coisa. E por quê? Porque crime é uma questão de percepção também, né? Então, o relator Renan Calheiros, ele teve uma percepção inicial que foi depois confrontado pelo próprio presidente, mas o que importa era ter correspondência, ter lastro com aquilo que foi produzido na CPI, e parece que isso aconteceu. Pois é, Tiago, é isso que eu gostaria de ver com você, porque a divergência entre os integrantes da CPI era aquilo que eles poderiam comprovar como crime e aquilo que poderia, inclusive, derrubar o relatório e fazer até com que o Augusto Aras, o procurador-geral, arquivasse esse relatório da CPI. Diante do que foi acordado pela CPI, o que foi lido, das imputações dos crimes em relação ao Bolsonaro e às demais pessoas, você acha que ali, dentro daquilo que foi colocado, há uma forma de esse relatório ser robusto no posicionamento jurídico, de forma jurídica? Eu não tenho dúvida que isso
é perfeitamente possível. Tem uma coisa importante que eu acho que precisa também ser explicado para o nosso telespectador, que é o seguinte: a gente está trabalhando muito assim, poxa, mas então qual crime foi por relatório? E o genocídio estava no relatório, saiu o genocídio, né? Tinha lá do homicídio culposo, né? Doloso. Comissivo por omissão. E aí ele saiu. Mas é importante também que as pessoas entendam o seguinte: este é o começo do que pode ser uma longa trajetória. É o relatório de uma investigação. Isso vai ao conhecimento de várias autoridades agora, vai ao Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, vai a autoridades do Ministério Público que não são a Procuradoria, porque nem todos os indiciados são autores detentores de foro privilegiado. Vai ao conhecimento de outros órgãos, né? Polícia Federal para aprofundar a investigação, Receita Federal. Vai até ao conhecimento do Tribunal Penal Internacional. Então, assim, e a partir daí, outras autoridades também terão o seu ponto de vista sobre esses crimes. O que eu estou querendo dizer? Que também estes crimes que são elencados no relatório que será posto para votação, provavelmente na semana que vem, não quer dizer que serão precisamente eles que virão, quem sabe amanhã, a ser objeto de um processo criminal, por exemplo, contra o presidente Bolsonaro. O próprio crime de homicídio comissivo por omissão, né, que ali dentro do diálogo da CPI acabou ficando fora do relatório do senador Renan Calheiros, não há nenhum problema que ele eventualmente retorne se um órgão competente, como o Ministério Público, entender que não, ele aconteceu. O que quero dizer é, um relatório é um documento opinativo, é um documento onde eu estou dizendo, olha, por tudo que investiguei, parece a esta comissão que sim, houve crimes e os crimes são A, B, C, D e E. Agora, o MP pode ter outra opinião. Outras autoridades podem, quando isso for submetido eventualmente a tribunais podem ainda ter uma terceira visão. Ou seja, também é importante dizer que isso não é uma caixa fechada. O que a comissão disser, estamos trabalhando com isso aqui ou nada. Isso pode sofrer modificações durante essa trajetória. Ô, Tiago, agora eu quero pegar a tua opinião acerca dessas polêmicas que a Rose já colocou e você já falou, inclusive, acerca do homicídio. Para mim, o ponto mais polêmico foi a questão do genocídio. E aí eu acho que as pessoas, assim, principalmente aquelas que vinham considerando que o presidente é um genocida, essas pessoas se sentiram meio com a brocha na mão, sabe? Tiraram a escada e fiquei pendurada na brocha. Porque esse crime, o Renan levantou, mas aí foi dito pelos outros integrantes da CPI, falou, não rola, não tem como sustentar isso daí. Inclusive eu, assim, quando vi do ponto de vista legal, assim, da definição de genocídio, eu também não consegui ver as ações do Bolsonaro embasando isso daí, embora tenha tido um monte de crime aí gravíssimo, na minha opinião. Mas você, como é que você viu? Tinha ou não tinha embasamento? E fala para o pessoal, define genocídio, porque quando eu defino, eu titubeio um pouco. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, às vezes a gente pensa assim, a gente ouve até alguém dizer coisas do tipo, poxa, fulano foi roubado ontem, né? Então essa expressão, às vezes roubado, ela tem uma conotação assim, de uma linguagem mais vulgar mesmo, o pessoal foi roubado, né? Só que você vai ter aí por cima uma acepção técnica do que realmente é roubo, porque, por exemplo, tem um outro crime muito próximo ao crime de roubo, que é o crime de furto. Pare para reparar que muitas vezes que alguém diz que foi roubado ou que sabe que outra pessoa foi roubada, se você sentar e fizer uma análise jurídica, na verdade que foi furto. E por quê?
O roubo tem que ter aplicação de violência contra a vítima ou grave ameaça. Entenda a minha comparação. A expressão genocídio, nesse relato trágico humanitário que a gente viveu nesses últimos quase 2 anos, ela ficou muito simbólica para nós, né? A questão do presidente com a sua gravíssima omissão e, às vezes, ações deletérias ter sido apontado como genocídio, torna-se, em certo momento, algo muito importante para nós. Mas aí é a história, né, do roubo e do furto. Ao mesmo tempo, o genocídio, ele também tem uma acepção técnica. O genocídio está previsto numa norma que é o Estatuto de Roma. E o Estatuto de Roma diz assim: para efeitos desse estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir enumeram praticado com intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal. Homicídio contra membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, etc. Então, eu estou saindo do simbólico, né, onde a gente fala assim, genocida. Agora eu estou sendo objetivo. Para termos um crime de genocídio de acordo com o Estatuto de Roma, eu tenho que ter aqui a prática intencional de destruição do todo ou em parte de um grupo nacional definido. Uma etnia, um grupo racial, um grupo religioso. Tanto você pode observar que inicialmente, quando se falou em genocídio no relatório, era genocídio dos povos indígenas. E quando se fala do genocídio numa linguagem mais aberta, a gente não está falando só de povos indígenas. Mas é importante lembrar, só mais uma observação, que o crime de genocídio acabou saindo do relatório, mas temos crime contra a humanidade, que é do mesmo estatuto que está lá. E qual a diferença? Isso, o peso é o mesmo, não? O peso é o mesmo. O peso é o mesmo. As pessoas precisam entender que o peso é o mesmo. Qualquer crime, pessoal, praticado no Estatuto de Roma, sujeito, por exemplo, sujeito, portanto, à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, está sujeito às mesmas penas, que são penas que podem chegar a 30 anos de prisão. Então, assim, eu tenho uma outra definição, né, para crime contra a humanidade. Está lá no artigo 7º, para efeitos desse estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes quando cometido no quadro de um ataque. E aí veja como é uma expressão um pouco mais, até um pouco mais genérica. Um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Então, este crime está lá e, digo, ele tem gravidade equiparada ao genocídio, embora não tenha o mesmo peso simbólico, né? Assim, uma coisa que me intriga, né? Sempre me intrigou, Rose, essa história de, por exemplo, quando foram julgados os nazistas, eles não foram enquadrados em genocídio, embora claramente houvesse a intenção de se acabar com cigano, com gay, com judeu, né? Mas, assim, será que foi porque tinha algum interesse oculto de quem estava ali participando daquele julgamento? Sei lá, porque não é possível, não foram, gente. É interessante citar a questão do Holocausto e do nazismo, porque o relatório da CPI terá uma cópia apresentada ao Tribunal Penal Internacional. Se a gente pegar o caso do Holocausto, para julgamento dos nazistas, foi criado um tribunal que é o Tribunal de Nuremberg. Agora, tribunais como o Tribunal de Nuremberg, Tribunal da Ruanda, Tribunal da ex-Iugoslávia, são o que nós chamamos de tribunais ad hoc. O que é um tribunal ad hoc? Ele é criado depois que o crime já aconteceu, né? Então, o Tribunal de Nuremberg, ele acontece depois da Segunda Guerra. O Tribunal da Ruanda acontece depois do genocídio que houve na Ruanda. E essa coisa de criar tribunal depois do crime, para quem está na nossa área, né, não é uma coisa boa, né? Então, existe uma coisa que a gente chama de juiz natural, que o ideal é que você tenha um tribunal pronto a responder para eventuais crimes que venham a acontecer depois, crimes que também já estejam previstos. O Tribunal Penal Internacional, hoje, serve para isso.
né? Então, os crimes de genocídio, os crimes de agressão, os crimes contra a humanidade praticado por quaisquer pessoas que se enquadrem nesses crimes, conforme previsto no Estatuto, vão para o TPI. A única questão do TPI que me preocupa, porque também se tem falado muito por causa do relatório no Tribunal Internacional, e isso me preocupa um pouco, é que a gente não pode pensar o Tribunal Internacional e falar assim, então quer dizer que o relatório vai para a Receita Federal, vai para o Aras, vai para o Ministério Público de São Paulo e vai para o Tribunal Penal Internacional e aí, vejam bem, o Tribunal Penal Internacional, ele vai receber uma cópia. Na verdade, a Procuradoria junto ao Tribunal é que vai receber uma cópia. Só que o Tribunal Penal Internacional ele tem uma atuação subsidiária. O que significa isso? O TPI atua quando ele entende que o país, o estado onde a coisa deveria estar sendo investigada, deveria estar sendo processada, por alguma razão, não o faz. Então, quando o TPI diz assim, espera aí, esse genocida ou esse criminoso contra a humanidade, seja lá o que for, deveria estar sendo julgado naquele país. Mas há ali uma conjuntura política, econômica, etc., que está tudo em casa, ele não vai ser julgado, ele vai ficar impune, aí entraria o TPI. Então, também é importante que as pessoas saibam que para as questões que foram apuradas da maior gravidade e seriedade serem levadas adiante num tribunal como o TPI, uma das coisas que deverá ser constatada pelo Tribunal Internacional é a inação, é a falta de interesse e de disposição das autoridades brasileiras em tomar o seu lugar nessa história toda. Ô, e Thiago, isso é um trajeto longo, como a gente sabe. Isso que eu ia te falar. Você tem, assim, notícias de ocorrências em outros países que houveram omissões de investigação por conta do ambiente político num determinado país e que o tribunal acabou levando esse sujeito, esse político, esse presidente ou esse político para o banco dos réus, além desses que você falou? Sim, nós temos muitos casos. Na verdade, o Tribunal Penal Internacional também, ele é cercado também de polêmicas, né? Então, assim, há quem diga, não estou afirmando, mas há quem diga, olha, o Tribunal Penal Internacional é muito assertivo e muito rigoroso quando se trata de nações africanas. E, de fato, vários casos de nações africanas já passaram por lá, enfim, Sudão do Sul e tantos outros. Mas quando é para lidar com estados mais potentosos, mais poderosos, a coisa é sempre mais complicada. Inclusive, o Brasil vai ser um grande teste nesse sentido, né? Porque eu acho que há coisas aqui, de fato, muito sérias que aconteceram, e o Brasil é um país de muita expressão no campo internacional. Mas sim, o TPI tem precedentes importantes, tem investigações importantes. O TPI, ano que vem, ele faz 20 anos de atuação. Então, ele já tem, sim, uma história de responsabilização de pessoas envolvidas nesses ataques sistemáticos a direitos humanos. Mas, para dizer aqui, também é importante, não está livre de polêmica. Ô, Tiago, assim, você olhando aquele relatório, o relatório, né, ele serve para condensar tudo e a gente não esquecer, assim, pelo menos para mim, de tudo que a gente foi vendo ao longo desse trabalho aí da CPI, na qual eu sequer acreditava muito, para te dizer a verdade verdadeira, ainda mais com Renan Calheiros ali. Falei, esse aí, meu Deus do céu, né? Mas não que agora eu tenha passado a acreditar muito nele, porque eu acredito que ele quis bastante palanque, inclusive. Mas, de qualquer forma, a gente viu um trabalho bastante parrudo, é essa a sensação que eu tenho. Mas você olhando aquilo, o que mais te chamou a atenção? Eu vou falar o que me chamou a atenção. A história da imunidade de rebanho por contaminação, para mim, foi assim o pior de tudo. E isso explicou para mim muita coisa, assim, porque no começo eu falava, não é possível que esses caras vão continuar sendo tão negacionistas, tão irresponsáveis, tão incompetentes. Mas, enfim, não era isso. Isso era uma coisa que tinha método. Eles pretendiam chegar a um lugar. Na tua opinião, o que foi, assim, o ó do Borogodó?
A gente começa a CPI também, aqui eu vou trazer uma visão muito pessoal, a gente começa a CPI pensando que o grande problema era o negacionismo, né? Que já não era pouco problema, vamos combinar. Quer dizer, aquela resistência, aquela relutância em reconhecer aquilo que a ciência nos evidenciava, a letalidade do vírus, a necessidade de adesão às medidas preventivas e o quanto negar essa realidade poderia, como nos trouxe, nos levar a uma tragédia sanitária, humanitária como foi. Mas aí eu começo a ficar mais impactado quando a gente começa a ver que não era, na realidade, só isso, né? Quando a gente começa a perceber, e eu concordo com vocês, a CPI surpreendeu que há interesses políticos, ninguém aqui vai recusar com tanta ingenuidade, obviamente há. Mas é aquela história, a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma instituição prevista na Constituição para fazer um trabalho e entregar o seu resultado aos órgãos e à sociedade. Esse trabalho tem que ser feito dentro do devido processo legal e, se feito, os responsáveis precisam ser, né, devidamente trazidos às suas responsabilidades. Então, assim, tem uma coisa interessante em relação à CPI, apenas uma observação. Essa coisa da CPI terminar em pizza, eu vou dar a minha opinião. É porque as pessoas, às vezes, podem ter a equivocada noção de que a CPI é efetiva quando ela termina com alguém punido ou sancionado. Vejam, a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela é uma investigação. A investigação é o primeiro momento quando depois você pode vir a ter uma acusação para depois ter um processo, né? Então, a comissão, fato, até pelo que ela de fato é, ela nunca vai terminar com uma punição. Um relatório não é uma punição, um relatório é um apontamento de caminho. Um relatório é um indicativo, olha, pelo que temos aqui tem esses crimes e esses autores. E nesse sentido, me parece que a CPI trabalhou muito bem, a gente sabe que ali, né, naquele plenário da CPI, aquilo era a ponta do iceberg, existia uma grande equipe ali por trás, de técnicos, até mesmo de investigadores, de servidores, de pessoas que colaboraram com essa investigação. Não teríamos um relatório desse porte, não fosse certamente a colaboração de muita gente para que esses trabalhos fossem realizados com essa efetividade. Mas me impacta muito a questão de saber que houve, isso eu preciso dizer que me tira do sério, que houve um atraso, a CPI pelo menos conseguiu revelar isso, que houve um retardo deliberado e proposital em negociação de vacinas, que não foi fruto de um negacionismo apenas, que foi fruto, tinha método, né, como se disse, era para favorecer negociação de vacinas outras, onde você tinha ali possibilidades de ganhos ilícitos, e o caso do Amazonas, né, gente? O caso do Amazonas, eu acho que precisa ficar para a nossa história, acho que precisa ir para os livros de história, acho que a geração de brasileiros e brasileiras futuras precisam saber que a gente não pode brincar com a humanidade como se brincou no Brasil em geral, mas aqueles experimentos com remédios ineficazes que levaram à morte de mais de 200 pessoas por dia. Olha, eu vou te dizer, mesmo a gente que é da área, quando está diante do relato desse, é muito difícil. Bom, seguinte, Tiago, a gente vai ter que parar o nosso papo. É uma pena, porque estava muito bom, mas eu acredito que a gente deu uma boa aprofundada aí no que foi esse relatório dessa CPI. Olha, muito obrigada por participar aqui conosco e tenha um bom dia, viu? Eu agradeço a vocês mais uma vez, o carinhoso convite e contem sempre comigo. Um grande abraço. Obrigada. Bom dia. Abração. Bom, gente, a gente vai agora para um intervalo, mas não pense que a gente já vai embora, não. Não vamos. Voltamos eu e a Rose, porque a gente tem muita coisa para esclarecer sobre a semana que acaba de acabar, né? Então, vamos lá. Bastidores do Poder.
Bastidores do Poder. E nós estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder. E, Rose do céu, nós chegamos ao fim dessa semana que passou com dor nos ombros, em tudo quanto é lugar, de tanta tensão. Olha, de quinta-feira, não que antes tivesse sido tudo tranquilo, porque não foi, mas de quinta e sexta-feira foram dias assim de muita tensão por causa da Bolsa de Valores caindo, dólar subindo, em função do anúncio do presidente Bolsonaro que iria sim furar o teto. Aliás, não foi ele que anunciou o furar o teto, foi o ministro Paulo Guedes, da Economia. 4 assessores do Guedes saíram porque não queriam compartilhar esse momento com eles. Menina do céu, o que foi isso, Rose? Às vezes o mercado está considerando como uma irresponsabilidade, né? Porque você tem uma série de reflexos quando um governo decide assumir, né, e informar que você vai gastar esse dinheiro sem ter esse dinheiro, né? Que você vai buscar empréstimo para poder bancar uma despesa e que vamos combinar que esses R$400, nós não estamos discutindo mérito aqui, como eu coloquei até esta semana no programa Bastidores do Poder na rádio, porque eu acho que é importante você ajudar as pessoas que precisam, porque nós sabemos que houve um empobrecimento da população, mas o problema é que você vê que é uma ajuda que está ocorrendo principalmente por conta da campanha eleitoral do ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro, ele não está bem nas pesquisas, ele quer melhorar a sua avaliação, e uma forma de melhorar a avaliação é comprando o eleitor, como o PT fazia isso com o Bolsa Família. Não vou dizer para você aqui, vou deixar bem claro que eu não sou contrária ao Bolsa Família, não. Eu gosto de programas de inclusão social. No entanto, é o uso eleitoreiro que se faz desses programas que estão à raiz do problema. Então, isso vai custar 30 bilhões a mais para os cofres públicos. Agora, Zezé, está todo mundo falando assim, problema, por que o governo não pega, por exemplo, dos 16 bilhões de emendas do relator que criaram essa anomalia para o Centrão, em que o relator lá do Congresso, da Câmara, tem o direito de fazer uma assinatura, né? do orçamento, né? O relator do orçamento, com uma canetada dele, ele decide para onde mandar dinheiro, que era uma atribuição que era do presidente da República, que era do executivo, né? O que os deputados faziam antes era indicavam as emendas dentro daquelas emendas parlamentares, mas criou essa anomalia em que esses 16 bilhões ficam ali na posse desse poderoso relator do orçamento e claro que vai ser usado para poder beneficiar os deputados e eles fazerem campanhas políticas e até ter corrupção com esse dinheiro. Poderia pegar esse dinheiro de 16 bilhões e passar os 16 bilhões dizendo o seguinte, precisamos matar a fome do povo brasileiro. Então vamos tirar dos deputados e botar aqui nesse programa. Ok, você já teria ali 16 bilhões resolvido. Mas quem disse que o Bolsonaro vai mexer com esse Centrão? Porque ele depende do Centrão para poder manter a estabilidade política, ele se manter no cargo. Então, assim, Zezé, você é muito melhor do que eu para explicar os reflexos da economia, que esse tipo de furo pode ocasionar alta do dólar, desemprego, juros altos e uma série de outras questões que vão refletir na economia e que vai impactar todos os brasileiros, Zezé, que já estão na corda bamba por conta de uma economia anêmica que nós estamos vivendo. E aí nós terminamos o final de semana com esse furdúncio no mercado, fora que o presidente ainda anunciou, né? Aí sim ele anunciou que ele vai criar um outro auxílio para os caminhoneiros de R$400, e ele disse que vai ajudar aí pelo menos 750 mil para os caminhoneiros, para poder ajudá-los, já que eles estão reclamando, né, do preço da alta dos combustíveis. Só que esse chapéu que o presidente quis dar para os caminhoneiros, né, ou essa esmola, como os próprios caminhoneiros colocaram, não foi bem recebida pela classe dos caminhoneiros, que disseram o seguinte, as entidades,
que representa os caminhoneiros. Nós queremos que o presidente atenda a nossa pauta, não que nos dê um vale-miséria para que a gente possa calar a boca, já que tem uma possível greve para novembro. É isso, Zezé, a situação da economia está bem complicada. A sensação, assim, como que o governo pode mudar a lei para acomodar projetos assistenciais? E tinha que ser mantida a lei e criados esses projetos com recursos vindo de outros meios, de outros lugares, como você disse, as emendas do relator do orçamento, que ganhou assim, um poder enorme, esse relator, que ele destina. Ele tem a verba, que geralmente está na mão do presidente da Câmara, e destina essa verba para quem ele quer, para fazer ninguém sabe o que exatamente, comprar trator a preço superestimado, e aí vai indo. E o que todo mundo fala é que uma política dessa forma, você dá com uma mão e você tira com a outra. Porque a inflação, não há dúvidas de que ela vem. É um dinheiro que não existe, que vai estar jogando na mão de pessoas, é um dinheiro inventado, que você joga na mão de pessoas que vão incrementar o consumo e sem que esse consumo esteja equilibrado. A coisa chega, é uma loucura. E bem posto, ninguém aqui é contra o programa assistencial. Eu acho que esses R$400 são justos, porque as pessoas estão passando fome, mas não tinha que mudar lei nenhuma para encontrar esse dinheiro. Ele tinha que vir de outros lugares que já tem uma gordura aí. E geralmente está na mão de deputado isso daí. É o fim da picada. Bom, ô Rose... esse assunto, você sabe, me dá um nervoso, menino. Começo a falar dele, assim, vai me... E você vai continuar nervosa, porque... Agora eu só queria que você me falasse um negócio, que é o seguinte, Rose. Diogo Castor, demitido do Ministério Público. Você fala aí, porque eu não estou querendo falar não, porque você sabe que eu estou tomando até remédio para acalmar. Pois é, eu tenho pouco tempo para falar, Zezé, mas essa demissão do Diogo Castor do Ministério Público, ele vem em cima de uma política, né, que está sendo concatenada lá em Brasília para poder acabar com todo tipo de investigação do Brasil, minar a força do Ministério Público e abençoar, ou pelo menos deixar livre, leve e soltos os políticos bandidos do Brasil. É isso, Zezé. Resumiu bem, viu, Rosemaria? Então é o seguinte, agora, depois dessa, vamos embora, gente, vamos fazer alguma outra coisa nesse domingo, porque a intenção não era irritar ninguém aqui, era distrair, mas tá difícil, eu concordo. Rose, um beijo para você, bom domingo a todos vocês e espero todo mundo de volta no próximo Bastidores do Poder aqui na Band Mais. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, bom domingo. Tchau, tchau.